Rodrigo, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, né, pelo privilégio de estar aqui com a gente, para a gente conversar sobre um determinado assunto. Do meu lado, o Dr. Wellington Werneck, advogado, experiente, dá aula na faculdade. Do seu lado está a mulher mais bonita do planeta, que é a minha esposa amada, sábia. E eu vou falar um pouquinho sobre o NAJ, né, o Núcleo de Atendimento Jurídico, né? É um projeto da Vaz Consultoria Jurídica, que é a nossa empresa, e ele trabalha com 3 objetivos claros. O primeiro deles é economia processual, tudo que a gente puder resolver sem precisar judicializar, a gente faz. O segundo objetivo é justiça para todos, levar a justiça a todas as pessoas, aquelas que têm condição e aquelas que não têm. E o terceiro, mais importante a partir de agora, talvez o que justifique a sua presença aqui, que é a comunicação, sabe? Nós queremos levar a comunicação, a educação cristã, né, para o nosso cliente. Nós queremos adotar uma forma de trabalhar em que o nosso cliente saiba, as pessoas que estão naquele escritório trabalham com a doutrina cristã, né? Tem muitos assuntos que a gente vai abordar, mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, falar sobre tudo que você já conquistou na sua vida. Fica à vontade. Tá joia. Bom, inicialmente, boa tarde para cada um de vocês. É um privilégio, viu, Luciano, nós estarmos aqui, né, nesse bate-papo, nessa mesa gostosa, né, para tratarmos de temas que são importantes, né, afeitos ao nosso cotidiano, algo muito precioso, né? Então, vamos lá. Eu sou Rodrigo Abreu, eu tenho hoje um ministério desempenhado, né, na seara cristã, trabalho com famílias, trabalho com pessoas, né, cotidianamente, sirvo a Deus, né, como evangelista na Igreja Presbiteriana do Brasil, e também desempenho um ministério ligado ao ramo literário, né? Hoje eu atuo nesse campo, tenho escrito livros infantis que na verdade são fruto de peças de teatro. Então eu comecei a questão da escrita, sou formado em Direito, né? Então em função disso, em função da escrita ser algo muito ligado ao nosso cotidiano de formação, sempre foi algo muito comum para mim, a questão do ler e do escrever, né? E comecei a fazer alguns registros de peças teatrais. Comecei no âmbito da igreja, tive a oportunidade de escrever, de produzir, depois roteirizar e apresentar 38 peças, e depois tive a oportunidade de converter algumas peças para livros e livros infantis, né? Isso quando nós entendemos que havia um chamado de Deus para a minha vida, para a minha família, ligado à questão de produção de livros infantis, né? E justamente para trabalhar com famílias, com a formação de valores e afirmação desses valores, né? Então, junto, sobretudo, às crianças, né, ligadas ao universo infantil. Hoje eu tenho 10 livros já publicados, eu tenho alguns cordéis que casam a questão do nosso regionalismo brasileiro, aquela literatura... Inclusive está se lançando agora também. Isso, perfeito, exatamente. É o último, né, o primeiro e o último. Né? Eu tenho o cordel de Carrossel, o cordel do Pão do Céu e o cordel da Rainha Radá. São sempre histórias bíblicas. Então, nós apresentamos as histórias bíblicas com um toque regionalista brasileiro, e tem alguns livros também lançados em parceria com a editora Criares, que é a editora da Criativa, do Colégio de Educação Criativa, ligadas a histórias que são alegorias de um fundo moral bem rico, nós cremos, né, em termos de valores, algumas publicações independentes também. Então, nós estamos aí nessa seara, dia a dia, né, conversando com pais, com mães, com crianças, com jovens, com adolescentes, né, e caminhando, né, buscando olhar com fé para Jesus, né, diante de um mundo tão complicado, tão caótico, né, difícil, uma verdadeira coxa de retalhos. Né? E no nosso escritório aqui, a gente recebe muitos clientes. Às vezes os pais chegam aqui, Rodrigo, está transtornado, angustiado, às vezes o filho está preso 6 meses, ele não sabe o que fazer, 6 meses de sofrimento. Aí, às vezes, a gente faz a defesa, o cara sai da cadeia, aí depois volta para o crime, aí o pai volta aqui, não, meu filho não pode ficar solto, senão ele vai morrer. Então, é um trabalho que a gente começa a sentir a necessidade de uma educação familiar mais profunda. A gente vai conversar um pouquinho e descobre, você é cristão? Sou, mas em casa ninguém liga muito para isso, ninguém vai na igreja, meu filho nunca foi muito de igreja, meu marido nem gosta. E vai ver a total ausência de Jesus Cristo, total ausência de uma educação familiar cristã, né? Aí a gente vê os seus livros, que são livros que começam a educação cristã na infância, né?
Como é que a gente faz para demonstrar a importância de Jesus Cristo na vida dessa família, de começar a ter um relacionamento mesmo com Deus? Ótima questão levantada, Luciano. Eu outro dia estava tendo a oportunidade de ler, né, um pensamento, enfim, no meio de um livro bem interessante a respeito dessa questão, né, do cristianismo no mundo contemporâneo. E me chamou muita atenção a frase de Leonard Ravenhill. Ravenhill foi um grande pensador e teólogo cristão, né, um grande avivalista, que falou o seguinte: olha, hoje todos estão buscando novas expressões do cristianismo, cada um querendo ver uma nova moda, uma nova onda. Isso está para todos os lados. O mundo não está precisando de uma nova expressão de cristianismo. Na verdade, o mundo está precisando simplesmente de uma velha demonstração do bom cristianismo, né? As velhas boas novas, ou seja, aquilo que já nos foi ensinado, aquilo que está registrado nas Escrituras, e esse, de fato, é um grande desafio, né? Salta aos olhos, né? Chama muito a nossa atenção essa questão de um abismo entre teoria e prática. Muitos, às vezes, recitam versículos, conhecem a Bíblia, participaram de cultos, enfim, de escola dominical, né? Mas, na verdade, a gente não vê isso, né, em termos de na prática, né, de valores, né, expressos na prática. E isso é algo assustador, né, algo assustador. Eu compreendi nesse sentido que a missão realmente diz respeito à afirmação de valores na infância, né, a formação a uma base, né, e isso vai dizer respeito, para mim, a uma compreensão a fundo, né, do papel das Escrituras. Nós cremos que a Bíblia, né, é a regra de fé e de prática, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o nosso ensino e para o nosso crescimento. Agora, infelizmente, né, nós estamos talvez incorrendo em falta no que diz respeito a um dos principais mandamentos que a própria palavra fala, né? E onde que está ele? Está em Deuteronômio, capítulo 6, que é o texto que todo judeuzinho ele aprende, ou judiazinha, até os 5 anos de idade, está na ponta da língua, que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, que fala o seguinte: escuta, pois, ó Israel, Jeová, o teu Deus, é o único Deus. É nós assentarmos isso no coração das nossas crianças. Uhum. E isso, infelizmente, não tem acontecido. A palavra de Deus ainda fala mais em Deuteronômio capítulo 6, que nós deveríamos inculcar nas nossas crianças. Não é inculcar. Inculcar é quando eu coloco a ideia na cuca de alguém. Uhum. E eu posso inculcar algo na cabeça da Patrícia falando uma vez só alguma coisa com ela. Agora, inculcar é algo que diz respeito, a raiz dessa palavra diz respeito a eu afiar uma faca de tal modo que a lâmina fique tão afiada que ela seja cortante. Ou seja, eu falar de dia e de noite, ao levantar e ao deitar. Eu viver aquilo que eu falo e falar daquilo que eu vivo. E está faltando isso. Sim. Infelizmente, nós vemos hoje... O pai quer, às vezes, que o filho mude, o pai quer que o filho pare de mexer com droga, mas aí eles não sabem o caminho. Muitas vezes o pai cobra algo que ele não vivencia. Exato. Então, nós temos... Acho que não existe outra forma, né? Se o pai quiser mudar o filho, ele tem que começar a estudar, ele tem que buscar a palavra de Deus, a partir do momento que ele aprender, ter conhecimento, para ele poder passar para o filho. Na verdade, né, nós como pais, a gente investe muito nos nossos filhos em todas as áreas, né? Assim, se a gente tem uma condição melhor, você paga uma escola particular, você coloca o seu filho em vários esportes, você se preocupa com a saúde, você, né, mantém uma alimentação dentro de todos os nutrientes, e, de repente, o principal, que é essa base cristã mesmo, que são os princípios, a gente terceiriza. Para a igreja, para a escola dominical, para a catequese, para os avós, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos lapidando esses meninos em todas as ferramentas, né? E é engraçado, né, Patrícia, que isso é cumulativo. As demandas são cada vez mais crescentes. E isso eu não estou falando da geração dos nossos pais para hoje, não. A gente fala de ano a ano, nós vamos trazendo cada vez mais demandas, nós vamos cada vez mais inchando as nossas despesas, né? O menino hoje parece que ele já é desmamado e já tem hoje demandas relativas no celular, inglês, redes sociais. Isso, o idioma não é mais apenas um, hoje ele tem que ser versado em mais de uma coisa, é uma arte marcial, é gastronomia, é música, e vai, por aí vai. Então a gente lapida esses meninos hoje em 1001 ferramentas e instrumentalidades e peca no principal, né? E tende a olhar, né, de fato, com essa visão
né, da transferência. E a terceirização, né? Sim. Porque hoje, até você vai fazer uma dieta, você procura um meio da pessoa emagrecer para você, porque se você não quer parar de comer, você não quer fazer exercício, você não quer o difícil. Exatamente. Né? E essa questão do evangelizar em casa, é essa questão mesmo, a gente tem que assumir como uma responsabilidade que não significa que vai ser fácil, que vai ser simples, né? E não tem jeito de terceirizar, porque tem que nascer dentro da família. Mas falando um pouco disso, Rodrigo, como que você explica para a gente essa busca pelo desejo de Deus e de realmente ter um relacionamento? O Luciano falou que a maioria dos clientes, quando você questiona, eles falam que são cristãos. Existe isso é feito acho que até uma nomenclatura, né? Qual religião que é? Cristão. Às vezes a pessoa nunca soube de nada, mas aprendeu que ele é cristão, ou quando não fala assim, eu sou evangélico, ou eu sou católico, só para ter uma religião. Né? Dificilmente a pessoa vai falar assim, eu sou ateu, ou eu não sou nada, né? Ela sempre fala que é cristã. Mas existe um abismo muito grande entre denominar cristão e, de fato, praticar. Exato. E isso, hoje, com um pouco mais de discernimento, eu entendo que é um dom do Espírito Santo mesmo, de tocar na gente, da gente querer cada vez mais buscar de Deus e entender sobre Deus e praticar, principalmente, o amor de Jesus. Praticar para modificar. Mas como que a gente pode instruir, né, alguém que está nos ouvindo, que tem uma família, que queira implantar isso a partir de hoje, né, para buscar isso, se ele ainda não sentiu? Algo muito interessante. A pergunta é tão preciosa e oportuna que ela transcenderia, né, uma resposta mais simples, uma vez que, né, até nós poderíamos questionar, não, mas é Deus que chama, enfim, você sabe onde é que a gente poderia chegar nesse nível de discussão. Eu creio que é Deus que opera em nós o querer e o realizar, é de Deus que vem a salvação, mas Deus nos transmite responsabilidades, né? E entre elas está a questão de nós ensinarmos a criança no caminho em que deve andar, né? Para que quando ela crescer, ela não se desvie desse caminho, ela tenha algo pontuado, ainda que sejam experiências, situações que nós não vislumbremos. Ou seja, quantos pais talvez estejam derramando lágrimas hoje pelos filhos, intercedendo e clamando por um processo que eles não vão ver, mas que Deus vai agir, certo de que Deus vai agir no tempo dele, ou talvez nem tão certo assim, mas Deus está acolhendo cada uma daquelas lágrimas. Salmo 56, verso 8 diz que Deus registra no seu livro cada uma das lágrimas que nós vertemos. Que coisa maravilhosa saber que Deus tem um livro e Ele nos acolhe, né? Acolhe cada uma das lágrimas. Mas, de fato, existe esse descompasso, né? Essa responsabilidade nós temos negligenciado, terceirizado, tentando pagar por ela, tentando transferir para outras pessoas. Até aproveitando, Patrícia, uma historinha que eu gostaria de contar aqui, muito interessante, né, que envolve o grande Alexandre o Grande, né, o grande general, que com poucos, ainda jovem, conquista o mundo, venceu a partida de War, né? E aí, de repente, ele estava às vésperas de uma grande batalha, e contaram para Alexandre o seguinte: olha, Alexandre, tem um problema, aquele soldado que tem o mesmo nome teu, Alexandre, amanhã nós vamos ter aquela batalha contra aquele exército poderoso e ele não está querendo ir para a batalha. E ele tomou conhecimento de que alguém do mesmo nome dele, um soldado do exército dele chamado Alexandre, estava querendo fugir de uma batalha. Por quê? Porque sabiam que o exército do dia de amanhã era muito mais numeroso. Então conta-se que Alexandre chama esse soldado até a sua presença e fala: jovem, qual é o teu nome? Só tem uma pergunta do sujeito. Aí o rapaz falou: eu tenho o mesmo nome teu, comandante, meu nome é Alexandre. Então ele olha para os olhos dele e fala o seguinte: então, ou você muda de postura ou muda de nome, senão você não é digno de ser chamado Alexandre. E isso eu acho que é uma lição muito pertinaz para a gente, muito oportuna, sobre a questão do cristianismo que nós vivenciamos. Ou a gente tem que mudar de postura, ou a gente tem que mudar de nome, de fato. Porque senão nós não somos cristãos. A gente fala que né? Com tantos escândalos, com tanta negligência e tudo mais, nós vamos ser uma garrafa com um rótulo onde está escrito cristão, mas não tem o conteúdo. Isso é algo muito triste. E ninguém pode transmitir aquilo que ele não tem. Esse é o grande ponto, né? Nós não transmitimos aquilo que a gente não tem. Se a gente não vivencia, não adianta. O dinheiro não vai resolver a questão da terceirização. Nada. Então, o fato de Deus nos chamar, o fato de Deus mover, o fato do querer até vir dele,
não retira de nós a responsabilidade que nós temos. E Deus é um Deus de famílias, é um Deus de gerações, né? Nós cremos que uma geração há de contar a outra os feitos do Senhor, que a palavra de Deus nos insta a fazê-lo, e é assim que funciona, né? Os nossos feitos. Pessoal, é interessante nós olharmos, até aproveitando, né, o gancho, a história do povo de Israel é a nossa história, e não é por acaso que nós somos o Israel de Deus, né, espiritualmente falando. Se a gente pega, por exemplo, os grandes líderes levantados por Deus no início, né, das Escrituras, nós temos, né, poderíamos passar ali, principalmente a partir da história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois nós temos um salto histórico e vamos até Moisés, que Deus levanta para retirar o povo dele do Egito, né, e o conduz então até um deserto para depois entrar na terra prometida. E a palavra do Senhor conta que até aquele momento as coisas estavam caminhando bem. Havia referências e havia transmissão da responsabilidade, e cada um chamava a sua responsabilidade. E havia alguém, depois de Moisés, que andava com Deus também, e esse homem se chamava Josué, que andou junto com Moisés. Então eu encaro essa questão, fazendo um parênteses aqui, eu encaro essa questão da transmissão dos valores com uma corrida, onde nós estamos correndo junto e transmitindo bastão para frente para os outros. Então percebam, a gente está em época olímpica, né? Interessante. Não sei se eu poderia fazer essa referência, mas enfim, num dado momento daquelas corridas de troca de bastão, os corredores correm juntos, e é isso que está acontecendo entre nós e nossos filhos, né? Nós estamos ensinando eles a correrem numa mesma velocidade e transmitindo um bastão, para depois eles alçarem voo solo e partirem para a próxima geração, até a volta de Cristo, como nós cremos. Então, voltando, Moisés e Josué correram juntos e houve uma troca de bastão, e aí nós temos na palavra de Deus uma transição entre dois livros, e isso é algo marcante, entre o livro de Josué e o livro de Juízes. O livro de Josué termina com uma declaração muito bonita do próprio grande comandante Josué, falando o seguinte: olha, escolhei hoje a quem servis, não sei a quem vocês vão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué capítulo 24. Começa o livro de Juízes, e o capítulo 2 fala o seguinte: enquanto Josué e os anciãos do seu tempo eram vivos, todo Israel serviu ao Senhor. Mas depois que Josué e os anciãos morreram, levantou-se uma geração que não conhecia os feitos do Senhor, e por onde quer que eles fossem, a mão do Senhor ia contra eles. Parou-se de transmitir. Abriram mão. Pararam de contar a velha boa história. Pararam de lembrar do Deus que tinha feito aquele povo atravessar o Mar Vermelho. Pararam de contar aquelas histórias. O que aconteceu? Todo um legado se perdeu. Até que Deus levantou outros homens, e vem de Deus, né? Mas é muito triste. É basicamente o que acontece aqui. Quando a gente tenta conversar com um cliente para tentar apaziguar a situação que ele está angustiado, aí você vai falar sobre alguma religião, se ele é cristão, ele fala que é cristão, mas ele não fala sobre isso, mas em casa ninguém liga muito para isso, não. Meu filho, a gente não vai muito na igreja, mas a gente é cristão. Então, quer dizer, a pessoa, aí o filho que tem essa pouca, passa o bastão para ele com tanta dificuldade, ele vai passar para o filho dele como? Exato. Dentro desse contexto aí que eu falava, denota claramente a importância dos pais, né, nessa formação, né, nesse crescimento. Como é que o senhor vê essa questão dos pais, da atuação no que diz respeito à internet? Porque eu sou de um tempo que não tinha acesso à internet, televisão, são poucos que tinham televisão, né, se tinha uma dificuldade, e as coisas aconteciam com mais facilidade, eu vejo, do que hoje. Havia uma interação familiar muito maior, né? Por incrível que pareça, a internet, ao invés do que todo mundo pensa que é de fazer com que as pessoas se tornem mais próximas, faz com que as pessoas se tornem mais distantes, né? Você vê dentro de casa, cada um com o telefone, às vezes conversando um com o outro, no outro quarto, né? E assim, e a internet assume um papel muito importante, né? Dentro dessa situação familiar, né? Como é que o senhor vê hoje esse problema da internet na educação familiar? É uma ótima ponderação e uma preocupação de todos nós. Os pais, principalmente. De todos nós, sem dúvida, dos pais talvez seja maior, né? Mas de todos nós. O ser humano tem uma capacidade de transformar a bênção em maldição, que é algo impressionante, né? A gente pede, luta, busca e quer alcançar um patrimônio. A gente tem uma casa, aqui que poderia ser um arraial de bênção do Senhor, vira um lugar que às vezes se presta a diversos fins, menos para honrar a Deus. Você pede um carro para Deus e luta e se esforça, e Deus te concede. Te usa para tudo, menos para agradar. Tudo. E vai para todos os lugares, menos os lugares deveria estar indo, né? A família, a palavra de Deus fala que os filhos são a herança do Senhor. Se é a herança do Senhor, pense bem, é dele e não nosso. Está conosco, mas é dele. A responsabilidade nossa é do cuidado. O que a gente faz?
ou às vezes a gente negligencia, ou a gente usa aquela ideia, meus filhos, minha vida. Não é meus filhos, minha vida, é de Deus, né? E a gente deveria fazer o quê? Consagrar a Deus dia após dia. Então, quando a gente olha a potencialidade de algo como a internet, gente, que benção, que coisa maravilhosa, nós estamos aqui, né, veiculando produzindo este conteúdo para ser veiculado, certamente porque a internet vai nos permitir fazer com que ele chegue em muitos lugares, onde Deus quiser que ele chegue, né? Isso é algo tremendo, né? E muitas vezes a gente tem a mania de atribuir, né, fazer juízo de valor, né? E nós já vivenciamos isso, é claro, né? É interessante a gente fazer essa análise em retrospectiva. A internet não é o primeiro mecanismo, né? Então nós já tivemos essa mesma situação em relação à rádio, ao cinema, à televisão, né? Quantos foram aqueles que ao longo do tempo olhavam para a televisão e falavam, não, isso aí é a caixinha do diabo. Eu mesmo. Eu olho hoje quando eu vejo a internet, Rodrigo, isso é tão importante isso que você está falando, porque muitas pessoas vivem da internet. É uma nova forma de trabalho mas aí tem às vezes ela vai publicar uma digital influencer, ela publica alguma coisa, ou ela faz alguma publicidade para algum, mas aí vem os comentários. Os comentários é julgamento, julga. É como se fosse um instrumento para julgar. É difícil, nem todo mundo sabe lidar com isso. E isso aí é bem interessante, porque, na verdade, o mal não está na internet em si, poderia ser um instrumento, né, interatividade, enfim, tanta coisa boa que traz, mas nós convertemos. Nós temos a capacidade de transformar em maldição aquilo que seria bênção para nós. Né? Então, um instrumento que poderia gerar interação, que poderia gerar o contato entre seres distantes, mas o que gera? Gera uma evasão muito grande, gera um distanciamento, né? Quando nós poderíamos estar muito próximos, nós poderíamos estar com um nível de interatividade muito mais enriquecedor, mas não, nós vemos muitas vezes pessoas que estão solitárias no meio de multidão. Né? Você sabe que eu nunca tinha visto por esse lado. Eu tô achando isso extremamente interessante. Mas é tormentoso isso. Não, e é um assunto muito delicado, porque nós temos 3 filhos. O nosso mais velho está adolescente. E ele acabou de ganhar o telefone agora. Ele já vai fazer 13 anos e nós demos o telefone para ele semana passada. E mesmo assim, por quê? Mas tivemos como fugir. Já são papais de fé. Mas a gente ficou... eu fui julgada porque eu estava tirando a oportunidade dele participar de muitas coisas, porque ele estava em vários grupos através do meu telefone e do pai, né? Então, assim, a gente recebia, às vezes, contato de colegas, às vezes da própria escola, mas hoje há uma certa exigência. A própria escola, principalmente agora, né, em épocas de pandemia, de aula virtual, isso tudo, né? Precisa do telefone, porque para você assistir a aula, para você comunicar um grupo. A própria igreja usa o grupo para combinar, ele já está no grupo de jovens e tudo. E aí, para a gente limitar, qual que é uma linha muito tênue entre a gente dar liberdade com sabedoria e passar para eles isso, né? O que é importante de ver, o que é legal, o que não é legal, ou da gente ser ali um ditador e falar, não vou dar porque você não tem... Eu assumo que não dei porque eu acho que é uma coisa a mais para a gente vigiar. Sim. Então, enquanto a gente pôde postergar isso, para mim era uma preocupação a menos. Agora eu já falei, tá aqui, mas você não tem autonomia sobre ele. Eu posso pegar a hora que eu quiser, vigiar o que está sendo feito, o que não está. E aí isso muitas vezes é julgado, porque a gente precisa dar liberdade para a criança, a gente precisa de fazer com que a criança tenha uma postura de saber até onde ir ou não. Então é complicado, assim. Eu queria a sua opinião em relação a isso. Quando que um adolescente ou um jovem já pode ter a determinada liberdade que se é pregado, ou quando que os pais não estão sendo, talvez até tirando dele a própria autonomia de escolher ou não, porque a gente tende a querer fazer por ele. Olha, Patrícia, você já até pontuou aí com o parâmetro da tua casa, não acho que vocês estão errados não, né? Errados não. Tem um pensamento de Lacordaire a respeito de controle, e igualdade, liberdade, que é mais ou menos o seguinte, deixa-me pensar aqui, entre o instruído e o não instruído, entre o forte e o fraco. Entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza, e só a lei é que liberta. Ou seja, você conceder liberdade quando não existe um discernimento, isso tende a gerar escravidão. A mesma coisa que nós começarmos a cuidar dos nossos filhos, achar que estamos cuidando, eles desde novos sem princípios, sem regras, sem valores,
que vai acontecer? Aquilo vai caminhar para algum tipo de escravidão, né, na vida deles. Né? Escravidão moral, escravidão em relação a dados comportamentos e tudo mais. Ou seja, a lei é que vai libertar, sem dúvida alguma. Nós temos uma lei, a mais salutar, que é a palavra de Deus, nossa regra de fé e de prática. Né? E aplicando isso, que eu creio que a palavra tem resposta para qualquer situação, ainda que ela tenha sido escrita muito antes desse tempo que nós estamos enfrentando a questão da internet, né, e tudo mais, porque os valores estão ali, são eternos, não são antigos, mas são eternos. Acho que, sem dúvida alguma, não é, a responsabilidade que nós temos, uma vez que eles são herança do Senhor, é de cuidar, é de delimitar mesmo. Eu vivenciei uma situação bem parecida, né? Nós temos duas meninas, eu e minha esposa. A minha mais velha é um pouquinho mais nova do que o teu mais velho, né? Ela está com 12 anos de idade, e eu ainda não tive a ousadia de presentear ela com um celular, mas o tablet já é um recurso também, né? Enfim, é congênero, né? Aparece muito a necessidade, mas no dia que eu entreguei na mão dela, eu falei, ele está com você, ele é teu em certa medida, porque a hora que eu precisar, papai vai confiscar. Né? Vai ser usado para esses fins, tem que compartilhar com a irmãzinha em dadas situações, ou seja, é um instrumento, não é um fim, não é um coleguinha, não é mais importante que nenhuma pessoa, mas é algo muito difícil, é algo tormentoso. O doutor Wellington tem 2 filhos também, mas já são mais velhos, tem mais experiência que a gente. Na verdade, todo mundo fala assim, tem 2 filhos, já tem experiência. Cada momento com o filho é um momento novo, não adianta. A gente acha que sabe e não sabe nada. A ocupação só muda de nome. Só muda de nome. Não, e outra coisa, assim, e tem uma fala que diz que a experiência é um farol que ilumina só para trás. E acaba que sendo um pouco verdade. Porque o que está para frente é tudo, por mais que você já tenha vivido, algo parecido não é a mesma coisa. Então, assim, às vezes, porque a gente tem constante mudança, né? O ser humano a gente muda. Alguns conceitos que eu achava que era verdade no passado, eu vejo que não são mais verdades. Algumas coisas que eu acreditava, a gente tem que evoluir. É a essência da pessoa procurar evoluir. Obviamente que fazer uma evolução que te leve a algo melhor, né? E não a algo pior. Mas a gente está sempre evoluindo. Então, cada experiência com o filho é uma experiência nova, né? A gente sofre do mesmo jeito. A gente não chega com o manual, tem os netos, né? Eu tô com tem 3 netinhos, né? 3 netinhos já. E... assim, neto educar neto é mais fácil, né? É mais fácil. Eu digo que educar neto é mais fácil porque nós tá chorando, a gente entrega para a mãe, para todo mundo, né? Mas assim, é como se fosse um amor dobrado, né? Eu vejo assim, hoje eu tive a oportunidade de viajar recentemente com minha netinha. Eu estava olhando como se fosse a minha filha ali brincando, eu há 30 anos, né? Atrás, vendo ela brincar. Sobre esse desafio, doutor Wellington, é bem interessante. Outro dia eu estava vendo um colega que compartilhou uma situação comigo, e ele falou, e é bastante verdade, né, oportuno. Ele falou que cada filho chega programado por Deus, exatamente. Ele não vem com manual, mas ele já vem programado para Deus nos trabalhar em diversas áreas. O doutor Luciano conhece, né, um pouco da história. Eu tenho 2 filhos, eu até falo, criados com meu pai, com minha mãe, dentro da mesma, e assim, com personalidade diferentes, né, com a mesma educação, pelo menos a gente, né, tentou fazer educar dentro dos princípios que a gente acha correto, e com personalidade diferente, com reações diferentes às mesmas situações, né? Então, um filho vem para nos ensinar a orar, o outro vem para nos ensinar o que é paciência. Por aí vai. É verdade. Por isso a importância dos princípios, né? Do pai começar cedo a educar dentro de casa e ter um relacionamento com o filho, juntamente com o relacionamento com Deus, né? A gente queria abordar um assunto também. Você citou aí vários líderes, né, bíblicos, e eles caminharam com Deus. É possível caminhar com Deus, é possível ter um relacionamento com Deus, falar com Deus com intimidade, né? Eu acho que Deus deseja isso da gente. Porque o que acontece muito hoje? Não é uma crítica. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, algumas pessoas que são católicas, alguns clientes fazem a oração da Ave Maria, então eles têm, o problema é que fica um pouco mecânico, todo dia eu vou dormir, vou cá e faço essa oração e durmo, é como se fosse minha obrigação em fazer isso. Eu preciso que o meu cliente entenda a necessidade de ter um relacionamento mesmo, sabe? De buscar a palavra de Deus. A Bíblia é sobre Deus, não é sobre nós, né? Então nós temos que ler ela entendendo tudo que Deus fez, tudo que Deus continua a fazer, tudo que Ele ainda pretende fazer para nós. Então é isso que eu
eu desejo mostrar ou demonstrar para eles, entendeu? Ô, Luciano, a palavra de Deus fala que a intimidade do Senhor é para os que o buscam, né? Que Deus está disposto a se revelar a nós, né? E Ele diz para a gente: buscareis, me encontrareis, quando me buscares de todo o coração. Não é buscar no domingo à noite, não é buscar pontualmente, não é buscar na hora que eu acordo fazendo aquela oração que não passa do céu, não é buscar de forma mecânica, não é buscar também com uma prece coletiva, simplesmente na hora de uma refeição. Buscar de todo o coração diz respeito, né, a um nível de intimidade mais profundo. E uma vez que você já recordou aí, que eu fiz um apanhado de alguns homens da palavra, vamos para o primeiro homem criado por Deus, Adão, né, a sua imagem e semelhança, está ali registrado para a gente no livro de Gênesis, já no primeiro capítulo. A palavra de Deus deixa muito claro que não só Adão, mas também Eva, criada a partir de Adão. A palavra de Deus fala que todos os dias, na viração do dia, o Senhor saiu ao encontro com Deus. E no dia em que isso foi quebrado, não foi quebrado por causa de Deus, foi quebrado por causa do homem. Quem se escondeu foi o homem, quem se escondeu foi a mulher. Ou seja, esse mesmo Deus que passeia no jardim na viração do dia, continua a passear no nosso jardim. Você já pensou isso? Sim. Isso, olha que situação. Sim. Ou seja, por que nós deixamos de ouvir a voz de Deus? Porque nós estamos atentos a tantas outras vozes. Desde o momento que nós acordamos, é o despertador que nos acorda muitas vezes. Você já acorda numa pilha, né? E a gente não fala às vezes só de expressão de som sensorial, mas são tantas preocupações, não é? Quantas vezes nós vamos até aproveitando essa questão para a casa de Deus, mas já preocupados talvez com o resultado do nosso time, do jogo que está acontecendo ali, do programa que vai acontecer depois, do negócio do outro dia, da prova que vai ser feita ao longo daquela semana. Ou seja, são muitas vozes, são muitas vozes. E Deus deixa muito claro: a minha glória eu não compartilho com outro. Sim. Ou seja, o espaço que é de Deus deveria ser valorizado muito mais. Ou seja, é possível andar com Deus? Não tenho dúvidas, né? E às vezes as coisas são muito mais simples do que a gente tenta supor, né? Quando nós vemos ali esses homens que andaram com Deus e essas mulheres na palavra de Deus, nós não estamos vendo super-homens, super-heroínas, não. Era gente simples, gente que é apresentada nos seus erros. Deus chamou Isaías, ele falou: olha, eu sou um homem puro, boca suja, que habita no meio do povo de lábios impuros. Deus chamou Jeremias, ele fala o quê? Olha, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. Deus chamou Moisés, e Moisés fala que tem um problema para falar, é gago, e Deus o capacita, né? Deus chamou Gideão, e Gideão fala o quê? Não, eu sou muito fraco, sou muito pobre, o mais pobre dentro da casa, mais pobre, do clã mais pobre. E Deus fala: mas quem disse que é a tua limitação que vai prevalecer? Não, eu te capacito. Você está disposto a andar comigo? Ele capacita. Sim. E isso que você falou sobre ser simples, Rodrigo, é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia, com falando também da internet, dos acessos, né, de tantas igrejas, tantas religiões, de tantas formas que o cristianismo é apresentado, infelizmente, a gente às vezes as pessoas têm um julgamento, e não é errado, porque o julgamento muitas vezes correto, de um misticismo, de uma coisa muito elaborada, que depende de muito para chegar, né? Ou tem, infelizmente, muitas igrejas que pregam que precisa de pagar para você ter o reino do céu, outras que precisam de planos muito mirabolantes, né? Para conseguir essa intimidade com Deus. E se a pessoa não tem uma base, se ela não tem o conhecimento da própria palavra, e tudo, muitas vezes ela cai nisso. E é uma das coisas também que acaba sujando o nome, né, da religião ou né, porque... Patrícia, isso é muito sério, essa bola. Sobre a questão do mercantilismo da religião, né? Infelizmente tem algumas pessoas que acabam levando isso. Em todas as religiões, né? Isso aconteceu muito na Igreja Católica, então teve um período que foi muito utilizada, né? Para esse tem muita igreja hoje que vive aquele lema, né? Se Jesus é o caminho, nós somos o pedágio, né? Mais ou menos por aí, felizmente. Mas dentro desse contexto que o senhor falou, o Luciano abordou aí sobre a questão da oração. Em família, ele é muito importante, mas eu acho também a importância de frequentar a igreja, né? de ter aquele tempo para deslocar, para tirar aquele tempo para compartilhar dentro do culto, dentro da igreja. O que o senhor também acha que... Sem dúvida alguma, a comunhão dos santos. A palavra de Deus deixa muito claro que o ferro com ferro se afia, que a comunhão é preciosa,
né? É agradável, não só agradável no que diz respeito ao convívio, como agradável aos olhos de Deus. Nós temos tido oportunidade, eu tenho tido oportunidade junto com a congregação que hoje eu tenho oportunidade de liderar. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, e a primeira visão que aparece no livro de Apocalipse, que é o último livro das Escrituras, quando João, né, o apóstolo João, tem a visão do Cristo glorificado, aquele Cristo que tinha sido terrenamente o melhor amigo dele, e ele não o reconhece, ele cai prostrado aos pés desse Cristo, ele vê alguém que passeia no meio dos candeeiros. E a palavra de Deus, o próprio Apocalipse explica que os candeeiros são as igrejas. Sim. Ou seja, Deus se manifesta no meio da igreja. Tem gente que hoje quer experimentar da presença do noivo, que é Cristo, mas sem ser pela via da noiva. Né? E é algo muito triste. Né? Aproveitando até esse gancho que a Patrícia colocou, isso é algo tão sério, né? Essa situação da mercantilização da fé, que o doutor Eric levantou essa questão, né, e acentuou. O Senhor Jesus já tinha dito para nós, né, que uma geração má e adúltera vive em busca de sinais. Todos querem sinais. Né? Nós queremos o miraculoso, nós queremos aquilo que encanta, aquilo que é visível e tudo mais, né? Quando nós nos esquecemos que poderíamos viver e experimentar Cristo de modo muito mais simples pela via da autenticidade, né? De um relacionamento genuíno, sem máscaras. Né? E o que acaba acontecendo? Nós damos um péssimo testemunho. Né? O grande avivalista Dwight Lyman Moody falou o seguinte, que de cada 100 pessoas, 5 lerão a Bíblia, 95 lerão o cristão. Quando as pessoas leem nosso comportamento, nosso caráter, o que será que estão lendo? Né? Olha que coisa pesada. Né? Infelizmente, então nós temos tantos erros, né, nesse sentido. E Miqueias, o profeta, falou o seguinte, né? Miqueias capítulo 6 fala o seguinte, olha, o que será que eu posso fazer para agradar a Deus? Como experimentar da vida com Deus? Será que eu vou oferecer sacrifícios? Será que eu vou derramar azeite? Será que eu vou fazer coisas grandiosas? Miqueias, inspirado por Deus, fala o seguinte, ele declarou que você precisa, meu filho, justiça, misericórdia, andando humildemente com ele. Pratique a justiça no dia a dia, ame a misericórdia, né? E viva humildemente com seu Deus. Aí nós acabamos voltando aquilo lá no início, né? A gente falou do distanciamento que existe entre a palavra e as ações, né? Perfeito. Acaba sendo... e é tão bonito, desculpa, Luciana, a gente entender isso, que aí eu vou compreender que eu não vou precisar ser todos, não preciso ser todos padres, pastores, não. Eu posso servir a Deus dentro do meu cotidiano, sim, onde Deus me chamou, né? Como empregado, como patrão, como no escritório de advocacia. Claro, olha que trabalho maravilhoso, que pode ser tremendamente inspirador. E eu quero que você dê um exemplo, um exemplo que você vai dar aqui, que quando o cliente vem e a gente tenta falar com ele, olha, você não vai para a igreja, busca Deus, busca Jesus, muitos acham isso difícil, isso que a Patrícia acabou de falar, mas começar agora, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, né? E teve um cliente aqui que chamou a atenção do Dr. Elton, que era uma manifestação que ele fez para o Ministério Público, e ele falou assim, olha, difícil demais de eu tirar esse cara da cara dele. Esse caso é muito interessante. Não, eu quero que você conte ele, porque ele foi espetacular. Assim, o sujeito estava cumprindo uma pena e saiu, né, no início da pandemia, e ele estava cumprindo pena aqui em Patinga e pediu transferência, ele saiu para cumprir pena em regime aberto e pediu transferência para Fabriciano. Assim que ele pediu a transferência para Fabriciano, a juíza de lá entendeu que ele não tinha direito a cumprir no regime aberto e mandou expedir um mandado de prisão, né? E ele não sabia, estava aguardando ser intimado em casa para poder ir lá assinar os papéis, para poder terminar de dar cumprimento no regime aberto. No primeiro dia, passado um ano e pouco ele no regime aberto, sempre trabalhando, né? Frequentando a igreja que ele tinha se convertido. Chegou o mandado de prisão e aí me procuraram. E realmente, se fosse olhar legalmente, a juíza tinha fundamento para mantê-lo preso. Né? E como ele não estava cumprindo, que ele estava aguardando em casa, esse período de um ano, normalmente os juízes consideram que ele não cumpriu nada, porque ele estava aguardando ser chamado e ela tinha decretado. Aí me procurou e falou, olha, a situação dele é muito difícil, eu vou fazer o pedido, alegar que esse período que ele ficou lá deve ser contado como cumprimento, mas é muito difícil. 2 dias que eu tinha feito o pedido, a juíza que tinha, a juíza que tinha dado a prisão foi transferida, entrou um outro juiz. O outro juiz que analisou o caso dele
entendeu que ele tinha direito e mandou soltá-lo. Quando eu fui lá falar com a esposa dele que tinha assaltado, ela falou assim, eu tinha certeza que ele ia ser solto, porque tem 2 dias que eu estou de joelho orando. E eu ouvi isso. E eu falei, juridicamente eu não tenho explicação. Sinceramente, eu fiz o pedido, como eu fiquei emocionado, eu fiz o pedido como advogado, tem que fazer o pedido. Mas eu mesmo não acreditava que ele fosse sair, porque juridicamente era muito... Aconteceram 2 fatos. A juíza saiu, mudou o juiz. Ele teve esse entendimento. Absolutamente fora do controle. E aí, se a gente pensa de ler as escrituras, ontem a gente estava fazendo um devocional lá na nossa casa e o meu filho falou isso. Mãe, mas por que será que se Jesus voltasse, vivesse no nosso meio, a gente acreditaria nele, a gente não crucificaria novamente? Aí a gente estava discutindo isso. E ele falou assim, mas e se ele fizesse milagre? Falei, meu filho, mas ele faz milagre. Então, hoje, a gente conta isso, a gente já... mas foi coincidência. Mas foi... Amor, então... Isso é tão importante que você está falando, que, igual eu te falei, os clientes chegam aqui já num ato de desespero, chora, a gente vai conversar como se fosse um psicólogo, entendeu? Eu que estou trabalhando com psicologia forense, eu vejo como que é delicado, como que é difícil lidar com aquela situação. A angústia ali já tem 6 meses, dia e noite, sofrimento. Essa mulher, ela veio consciente, ela estava firme, ela tinha fé. Então o resultado foi totalmente diferente. Entendeu? Ela ficou a noite inteira, eu fiquei 2 dias em oração. E conseguiu. A causa ao totalmente diferente dos outros que a gente vê que às vezes você tenta passar a palavra, a necessidade de buscar a Deus, e a pessoa acha isso difícil demais, mas nem. Aí o marido vai bebe, chega em casa, bate na mulher. Aí o filho vê este exemplo. Como é que esse filho, qual que é o exemplo que ele está tendo? Se ele tivesse um exemplo de uma mensagem, de uma palavra de Deus, de estudar a Bíblia em casa, sabe, de ter um relacionamento com Deus, com certeza, quando ele se deparasse com o mundo das drogas, com o tráfico, ele ia ser diferente. Falta isso. Como que a gente faz hoje? O NAJ hoje está com essa preocupação. Nós queremos que a educação familiar cristã seja introduzida com mais força, como era antigamente. Vamos usar a internet para isso, então. Parar de achar que isso é uma coisa comum, todo dia à noite eu vou lá e faço uma oração. Coisa de crente chato. Não, cara, educação cristã, buscar Deus, buscar a palavra do Senhor, buscar um relacionamento com Deus, transforma a vida das pessoas. Tem um pensamento que simboliza muito isso, que diz o seguinte, que as palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam, né? Então, assim, precisa ter exemplos de vida dentro de casa, exemplos de vida para a sociedade. Igual o senhor falou, nem todo mundo tem vocação para ser pastor, nem todo mundo tem vocação para ser padre, mas vocação para ser cristão, né? Não é ser padre ou ser pastor, é fazer o bem, é procurar caminhar, né? Se você quiser ser um evangelizador, começa dentro de casa, né? Começa evangelizando dentro de casa. Nosso primeiro ministério, né? Nossa primeira responsabilidade, sem dúvida. É um grande desafio. Tá, uma outra coisa que eu queria abordar em relação a quando o pai é cristão ou a mãe é cristão e o outro não. Né? Aí, por exemplo, a mãe é cristã e o pai não. É o que geralmente acontece em muitos casos, né? E a mãe, como é que é o papel? Vai ter mais dificuldade, né?